Paz do Senhor a todos. Vamos hoje meditar numa porção da Palavra de Deus, cujo título é Ser Valente, extraído do hino 225 da harpa cristã, que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz. Amém? Nós vamos falar sobre ser valente. Inclusive, eu estou com a camiseta do grupo dos varões, em que tem aqui um capacete, um elmo, que remete a Efésios 6,17, o capacete da salvação. Nós, homens e mulheres de Deus, travamos uma batalha espiritual diária e muitos não se apercebem disso. E às vezes tem muito problema em sua vida, porque esquece que está envolvido numa batalha espiritual, onde a covardia, o medo e a vontade de desistir não tem lugar. Vamos meditar no segundo livro de Samuel, capítulo 23, no versículo 8, onde a palavra diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. O título é Os 37 Valentes que Davi teve. O segundo versículo, nós vimos só a parte, digamos, a metade do versículo 8. O segundo texto que eu quero trazer para os irmãos e para as irmãs é os valentes de Davi, em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 10, em que diz assim a palavra: E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Estes foram do número dos heróis que Davi tinha. Vamos fazer uma breve oração? Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Espírito Santo de Deus, venha ensinar o meu coração, venha moldar o meu coração, venha visitar as mentes e os corações dos irmãos e das irmãs que estão ouvindo esta palavra neste momento. Abençoa cada um, Senhor, abra os corações para entender aquilo que o Senhor deseja ministrar, não somente a mim, mas todos aqueles que estão ouvindo e assistindo agora este vídeo. Eu te agradeço pela tua presença em minha vida, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Ser valente é o título desta breve mensagem de hoje. O Espírito Santo está dando uma ordem no imperativo para mim e para você. Ser valente. O texto nos mostra Davi. Todos nós sabemos, lá em 1 Samuel, ele foi ungido rei. Só que até ele ser empossado rei, até ele tomar a coroa, ele realmente primeiro tomar o reino do sul, em Hebrom, depois em Israel, depois em Jerusalém, e teve um período de tempo, mais de uma década. E nesse período, o que acontece? Ele travou muitas batalhas, ele teve que fugir, ele teve que enfrentar filisteus, os amorreus, o pessoal de Gate, ele teve que enfrentar Saul, a inveja dos parentes de Saul, problemas em sua família, e nesse ínterim foram se ajuntando a ele, foram se unindo a ele muitos homens. E nesse trecho de 1 Crônicas, capítulo 11, cita o que esses homens fizeram para merecer ser citados aqui como valentes. E o que é ser valente? Significa ser valente é o corajoso, disposição de entregar a sua vida por uma causa ou por alguém. Ser destemido, ou seja, desprovido de temor, sem temor. Amém? Ser valente é lutar mesmo quando as circunstâncias estão contrárias. Estes homens foram citados aqui um a um. Depois, se você quiser ler, leia a 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Leia o capítulo 23 inteiro. Vai citar vários nomes ali de homens que lutaram com Davi. Foram momentos de luta, de guerra. Homens que enfrentaram 10, 15 homens de uma vez só. Na valentia, como diz o hino 225 da harpa, com indômito valor. A palavra indômito significa, digamos, até com uma selvageria, sem temor, sem disposição de se entregar.
Meus irmãos, minhas irmãs, em poucos dias, certamente, nós vamos ter uma liberação paulatina para as nossas atividades normais. Os cultos voltarão, a vida voltará, o vírus vai continuar por aí, como existem muitos outros vírus que já foram espalhados e continuam matando todos os dias. Mas a vida vai ter que prosseguir, e ela vai prosseguir. Então, de cada um de nós, pastores, presbíteros, diáconos, você, membro da Igreja Unida, o Senhor vai requerer de nós valentia para continuar propagando o nome do Senhor Jesus, para continuar vivendo, estimulando os fracos, estimulando os desorientados. Muitos estarão sem o que fazer, sem chão, a vida financeira atrapalhada, a vida emocional, espiritual, e neste momento o Senhor vai precisar, é só o pastor. Não, não é só o pastor. Todos nós vamos precisar estar com a bateria recarregada para oferecer amor, um lugar na igreja, um lugar junto ao povo de Deus. Ser valente. Esses homens não foram chamados de valente porque estiveram ali com Davi debaixo da figueira, tocando harpa, ouvindo música, comendo uva, comendo pão assado. Não, eles foram chamados de valente porque na adversidade se esconderam em cavernas com Davi, passaram fome, passaram frio, passaram sede, sentiram medo, tiveram que lutar, muitas vezes com medo, mas tiveram que lutar e mostrar a sua valentia. Neste momento, não é momento, apesar das perdas que muitos já tiveram, perdas financeiras, perdas de ente querido, o serviço, o emprego, muitos perderam o emprego, mas o Senhor está conosco e Ele não vai negar bem algum àqueles que andam em retidão, como diz o salmista. Se você está procurando estar com o Senhor não vai deixar faltar nada para você. Neste momento, o Espírito Santo de Deus faz um convite, um chamado, um chamamento para mim e para você. Ser valente. É nesse momento em que a obra de Deus vai necessitar continuar. Ser valente, pelejando por Jesus. Nunca rejeitando a cruz. Nesse momento, nós temos que ter fibra. Buscar na presença do Espírito Santo de Deus fibra, coragem. A geração que nós temos hoje à nossa volta é uma geração fraca, que não suporta a pressão. E o Espírito Santo de Deus adestra a mim e a você a passarmos por dificuldades. Aquele versículo muito dito pela metade, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto desse dizer, dessa frase de Paulo, é que ele passou fome, passava dificuldades, às vezes andava mal vestido, enfermo, mas ele podia tudo, porque aquele que o fortalecia era o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo o fortalecia. Então Jesus me fortalece, fortalece você e nos dá graça para sermos valentes. As pessoas vão nos procurar, já estão nos procurando devagarinho, porque vão precisar de uma palavra, de um abraço e muito mais do que isso. E você e eu, apesar de nossas dores, de nossas perdas, dos nossos medos, vamos ter que demonstrar fibra. E vamos buscar essa fibra no trono, na graça de Deus. E Ele vai nos dar. Ele vai nos dar, vai nos fortalecer. E nós vamos ser recompensados com a presença de Deus e com a vitória de poder pregar a palavra de Deus. Ver pessoas reconciliadas, fortalecidas e salvas. Eu sei que esse é um momento muito difícil que nós estamos passando. Vamos ter reflexos ainda que muitos de nós nem sabemos quais os reflexos que virão deste momento que passamos. Mas o Senhor estará conosco. O Espírito Santo de Deus estará conosco. Este é o momento. Ser valente. Ser valente. Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe a todos. Em o nome de Jesus. Amém.